Olá pessoal, meu nome é Leandro Ribeiro Vasconcelos, eu sou professor, sou filósofo, sou autor de livros, sou psicólogo também. Hoje eu vou falar aí sobre o meu último livro, Ensaio sobre a Pancracia, o Estado para Todos. Esse livro trabalha uma proposta de modelo de governo e estrutura de Estado para solucionar os problemas da realidade brasileira, né, os problemas de diferença de opinião e permitir uma maior liberdade para todas as pessoas, tendo em vista que nós temos hoje um Estado que não dá liberdade para as pessoas, onde a gente tem uma democracia que ela é dominada por políticos, é uma democracia representativa dominada por políticos e se impõe a todo o resto da população, mesmo os que discordam dela, e aí está o problema, porque se todo mundo concordasse estaria ótima essa democracia, mas o grande problema é que as pessoas discordam, muitas pessoas discordam desse modelo e aí elas são impostas esse tipo de estrutura. Então, a gente hoje vai falar sobre essa nova proposta, que ela é um tipo de federalismo, só que ela é bem diferente dos modelos de federalismo atuais. Eu vou começar aqui explicando para vocês a introdução aqui. Vamos lá, a pancracia, termo derivado do grego, que significa governo de todos, é uma proposta inovadora para um sistema político em que diversas formas de governo coexistem pacificamente dentro de uma mesma região geográfica. Esse sistema permite que os cidadãos escolham o tipo de governo sob o qual desejam viver, promovendo a autodeterminação e o pluralismo. Né? O que isso significa? Significa que as pessoas, no geral, elas querem ter mais liberdade. Cada pessoa, existem aqui no Brasil várias correntes de pensamento diferentes. A gente tem uma direita muito forte, a gente tem uma esquerda muito forte, a gente tem dentro da direita a gente tem um espectro grande, a gente tem os libertários também, que são um caso específico. Com essa proposta da pancracia, a gente permite os libertários, a gente permite também os comunistas. Então, temos a esquerda radical, a gente permite também, a gente estrutura um modelo de Estado que é possível. É claro que não dá para ser totalmente... a gente não está falando de Estados independentes, não está falando de Estados independentes, mas de um arranjo que permita essas diversas orientações e cada localidade com a sua estrutura de governo, respeitando ainda assim o mínimo de unidade que a gente precisa, que a gente tem historicamente e que a população aceita e exige historicamente, né? Então vamos lá, a importância da liberdade. Isso aí é um dos conceitos iniciais do livro, porque é a necessidade que a gente tem de liberdade. O livro trabalha bastante esse conceito, porque é chegado a uma conclusão de que sem liberdade a gente não consegue viver de uma forma satisfatória. A gente vê os casos de escravidão que existiram, né? Tirando a escravidão voluntária, todos os casos foram odiosos, né? Mesmo a escravidão voluntária também, em diversas formas dela, também foi odiosa. A partir do momento que a pessoa perde a liberdade, ela não consegue mais viver da forma que ela quer. Então vamos lá, apesar das diferentes concepções de liberdade, todas as correntes de pensamento concordam com sua importância fundamental. A liberdade é vista como um valor intrínseco, essencial para a realização humana e a saúde de qualquer sociedade. Então, no livro, a gente vai analisando a liberdade em diversos autores, e o que a gente conclui é que os autores de diversos tipos de orientação, seja os de direita, seja os de esquerda, até em Marx, por exemplo, em autores... Stuart Mill,
Adam Smith, autores classificados na direita, seja os autores clássicos que ainda viam, por exemplo, como Aristóteles, que ainda falavam de uma certa forma que a escravidão poderia existir algum tipo de escravidão benéfica, ainda eles valorizavam a liberdade. Então, o que a gente vê é que todos os autores valorizam a liberdade, mesmo os que pregavam que deveria existir um Estado impondo as coisas, ainda assim eles caíam em uma contradição performativa, porque nenhum deles queria perder a sua liberdade, né? Então, restrições à liberdade, esse daí já é uma questão um pouquinho complicada. Por quê? Vamos lá, ó. Há um consenso generalizado de que a liberdade não é absoluta e que existem limites necessários para garantir o funcionamento harmonioso da sociedade. Esses limites, no entanto, devem ser justificados e proporcionais para evitar a opressão. O que isso significa? Que a liberdade ela pode ter alguns casos em que exista uma restrição a ela com o objetivo de não perder o todo. E então a gente entra lá no caso de alguns filósofos contratualistas, por exemplo, que vão falar que o contrato social é necessário para também manter a liberdade, que é necessário um tipo de Estado. Aí a gente vai ver até um Maquiavel, por exemplo. A gente vai ver vários filósofos que vão considerar que é necessário um tipo de restrição para, até mesmo quando eles estão defendendo a liberdade, eles falam que é preciso um tipo de restrição. Então, como é que a gente trabalha a restrição nesse sentido? Na pancracia, a gente tem restrições à liberdade. Então, a gente tem um Estado que é, como eu vou explicar mais para frente, que ele é uma unidade nacional, mas que ele permite autonomia de várias regiões, autonomia na maioria das decisões. Porém, algumas decisões não são totalmente autônomas. Algumas decisões são de âmbito nacional. Então, a gente define os direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais não podem ser deixados de lado por exemplo, a gente não pode criar um Estado autônomo nazista que vai lá e vai cometer genocídio. Isso a gente não pode fazer. A gente não pode ter um Estado autônomo que cometa esse tipo de crimes. Então, a gente tem algumas restrições, por exemplo, também quanto a uma possibilidade de forças armadas. As forças armadas, na pancracia, ela é unificada do país. Ela não tem, cada região não tem sua força armada. Por quê? Isso faria com que a harmonia interna estivesse em risco. Poderia se ter guerra civil entre as regiões. São alguns problemas algumas questões aí que são importantes tratar na pancracia. Princípios fundamentais da pancracia. Entre os princípios fundamentais da pancracia estão o pluralismo, permitindo a coexistência de diferentes sistemas de governança e autodeterminação, proporcionando aos cidadãos o poder de escolha sobre o sistema de governança que preferirem. Então é isso aí, o sistema que cada um preferir. Se preferir uma social-democracia, tá ótimo, a sua região lá vai ter a social-democracia. Se preferir uma minarquia, vai ter a minarquia. Se preferir um modelo de estado de bem-estar social, vai ter o seu modelo. Se preferir manter o modelo de democracia brasileira, um determinado
região, apesar de eu achar uma loucura isso, mas pode manter esse modelo de democracia brasileira em uma determinada região. O importante é respeitar a liberdade das pessoas, né? Então vamos lá, possibilidade de unidade em aspectos seletivos. Mesmo que exista diversidade de tendências e intenções, ainda é possível unir alguns aspectos como as forças armadas, que são essenciais para garantir a paz e prevenir invasões estrangeiras, e mesmo impedir que direitos negativos essenciais não sejam violados. Então, a gente tem alguns aspectos de unidade. A gente tem as forças armadas que vão fazer manter a paz e impedir que outros países invadam o Estado, qualquer uma das regiões do Estado, impedir guerra civil entre entes do Estado, e aplicar o que for decidido quanto às liberdades, quanto aos direitos fundamentais. Ela vai lá e age como uma polícia. Quando for teve algum presidente de um estado, de uma polis ali, por exemplo, digamos de São Paulo, chegou lá e cometeu genocídio. Era um cara tipo Bolsonaro da vida, cometeu genocídio. Aí vai lá o tribunal, que é também unificado, composto por representantes de todas as regiões, vai lá e decidiu que aquilo lá foi um genocídio e tal, vai lá e Forças Armadas vai lá e prende o cara. Então tem esse papel. Além do... basicamente esses são os papéis ali das Forças Armadas, né? Então vamos lá, permissão para a adoção de diversas formas de governo. O Estado pancrático permite que diferentes regiões semi-independentes adotem diferentes formas de governo sem a necessidade de desmembramento do país. Então, a grande questão é essa. É conseguir dar a possibilidade das pessoas viverem e se organizarem da forma que elas quiserem. Isso é liberdade, é mais do que um libertarianismo, como muitos querem, aí, que não permitiria um comunismo, por exemplo. Na pancracia permite comunismo. Permite o comunismo empresarial de mercado, permite socialismo, permite qualquer forma de governo. E aí a gente tem essa possibilidade de ter essas formas de governo sem desmembramento do país. Ou seja, não vão se tornar independentes e desmembrar o país e dividir o país em vários. Vai se manter a unidade do Brasil e de qualquer outro país que queira adotar. Direito à emancipação: se um número significativo de habitantes de um país deseja uma forma particular de governo, eles têm o direito legítimo de se emancipar para estabelecer essa forma de governo em um território proporcionalmente alocado. Então, tem um grupo que quer se emancipar, ele pode se emancipar, mantendo, claro, as características da pancracia. E é claro, esse emancipar não é se tornar independente de forma absoluta, e também esse emancipar pode ser até individual, pode ser exceção individual, desde que respeitado os critérios que eu ainda vou falar mais aí quando eu entrar em estado misto, né? Agora. O Estado misto da pancracia. O Estado misto é uma figura central na pancracia, sendo responsável por garantir a segurança pública e outros serviços essenciais. Ele atua como um mínimo denominador comum, assegurando que certas funções fundamentais sejam cumpridas, independentemente do sistema do governo que os cidadãos escolham. Então, o Estado misto é também uma inovação da pancracia, que é o que acontece. Se tiver uma região, por exemplo, com 100 mil habitantes que escolheu ser socialista, essa região vai ser administrada por um governo socialista. O mesmo para uma que escolheu ser minarquista,
ser democracia, seja lá o que for, aristocracia, monarquia também é possível ser monarquia, né? E aí, o que é o Estado misto? É o Estado em que ele permite, dentro dele, várias orientações. Ele não é uma região onde tenha só socialismo ou só monarquia ou só democracia. Ele tem mais de uma possibilidade ali. Existe uma organização mínima que é bem mínima, né? Uma minarquia mesmo, que é ali os serviços fundamentais. É a polícia, a justiça, e em alguns casos, por exemplo, também teria pagamento de imposto para ruas e onde precise seja extremamente necessário uma função pública. E aí, basicamente, dentro desse Estado misto, dessa polis ali, pode ter um grupo, por exemplo, isso daí é muito útil para cidades ou estados que já são muito grandes. Então a gente tem uma cidade como o Rio de Janeiro com 12 milhões de habitantes. 1 milhão quer ser socialista. Então vai ter o mínimo do Estado misto. Tirando esse mínimo, esse 1 milhão vai poder, em todo o resto, ser socialista. Seja em tudo mais. Eles podem, os empregos deles serem públicos, a renda deles e para eles terem todos os serviços sociais, todos os serviços de educação, saúde, tudo ser público, e ao mesmo tempo, ali no Rio de Janeiro, ter outro 1 milhão também, 900 mil pessoas, sei lá, que quer ser, digamos, quer ser de direita, quer ser um capitalista, por exemplo. Ou no caso, quer ser um modelo de minarquia, por exemplo, com representante eleito e seja lá o que for. Aí eles já vão estar pagando o imposto mínimo, que é para custear o Estado misto, que é o Estado mínimo, para custear aquelas questões lá. O resto, se eles não quiserem ter educação pública, eles não vão ter. Se eles não quiserem ter saúde pública, eles não vão ter. E aí eles não vão pagar. Eles não vão ser obrigados a sustentar aquele grupo lá que é de socialistas. Eles vão estar ali dentro, vivendo nas regras deles. E aí, dentro desse Estado misto, vai ter uma unificação. As pessoas vão estar dentro, cada grupo vai poder viver a sua vida, porém vai ter um mínimo que é o mínimo de todas as pessoas, que é comum para todas as pessoas, que é aqueles taxas impostos para custear a polícia, para custear o judiciário e seja lá, ruas, né? Necessidade de defesa. As polis independentes devem formar aliança defensiva e forças armadas comum para garantir a integridade de seu território em face a potenciais ameaças dos outros estados externos. Então, a defesa é comum. Ou seja, não vão ter forças armadas diferentes para cada uma das polis, não. É comum. Manutenção da ordem pancrática. As Forças Armadas devem ter obrigação de impedir violação da ordem pancrática, impedindo que qualquer dos Estados-membros do Estado pancrático exerça coerção sobre os demais e impedindo que qualquer microestado saia do macroestado pancrático. Ou seja, as Forças Armadas vão ter esse papel de manter a unidade e evitar e impedir guerra civil. Além, é claro, de impedir guerras de invasão estrangeira. Incentivo à inovação e ao progresso. A pancracia também poderia estimular a inovação política. Claro,
aconteceria isso, né? A competição saudável entre as diferentes regiões para atrair cidadãos e investimentos poderia levar a melhores práticas de governança, melhor eficiência e a busca de soluções políticas mais inovadoras. Não, isso então é natural, porque se você tem um regime onde tem concorrência, por exemplo, o Brasil hoje é essa democracia bosta que a gente vive. A gente só tem essa. Então, a gente não tem como trocar, como escolher uma melhor. Não tem outras opções. Quer dizer, a gente poderia escolher uma coisa melhor, mas a gente não tem outras opções para analisar. Na pancracia, teriam vários modelos concorrendo, assim. Não necessariamente concorrendo, mas acaba que, de uma certa forma, estaria concorrendo para receber pessoas, para receber investimento e tudo. Então, teriam vários modelos diferentes e cada um deles iria... Um modelo que saísse melhor seria visto pelas outras pessoas assim, daquela forma, né? A pessoa viu e aquele ali tá indo bem, aquele modelo é bom, vamos implantar aquilo também aqui. Ou então, né, a pessoa ia querer morar lá, migrar, né? Então isso é um incentivo à inovação e ao progresso, porque vários modelos diferentes, o que se saísse melhor provavelmente ia ter mais sucesso e as pessoas iam querer copiar, e os que se saíssem mal, aí seria grande debate, seria como resolver a grande questão lá entre direita e esquerda, capitalismo e socialismo, comunismo, seja lá o que for. Seria uma forma de pôr em prática todos esses modelos e ver o que realmente sai bem e o que sai mal. E conclusão, né? A pancracia é uma proposta que visa harmonizar a variedade de intenções e tendências políticas em um Estado, proporcionando um grau de autonomia regional, mantendo ao mesmo tempo a unidade nacional e a capacidade de autodefesa. Então, a pancracia, na verdade, ela busca valorizar essa independência regional, porém, acima de tudo, valorizar a opção individual de cada pessoa, que isso não acontece aqui na nossa democracia. É um rolo compressor que passa por cima. Eu, por exemplo, não gosto da democracia brasileira. Eu acho péssimo. E sou obrigado a viver nisso, nessa droga de modelo. Então, acaba que a pancracia ela é um convite a isso, a ter mais liberdade. É uma forma de se buscar soluções para a gente não ter que viver sobre esses grilhões aí, sobre essa opressão, sobre um Estado opressor, que é basicamente o que foi. Estados surgiram dessa forma. Eles surgiram não respeitando a opinião individual de cada membro ali. Não foi como um contrato social. Os Estados surgiram com a imposição mesmo. E é até hoje essa imposição. É claro que a gente teria uma resistência muito grande, políticos não iam querer perder o seu poder, mas fica aí a proposta e eu gostaria que vocês... Eu vou botar aí o link aí de um grupo que eu criei no WhatsApp para a gente estudar mais, trocar informações e se organizar. Se organizar para divulgar essa ideia, para a gente buscar, quem sabe um dia a gente consegue. Porque no modelo que a gente está vivendo está péssimo, está horrível, está ruim para todo mundo, só está bom para os burgueses, os ricos e para os políticos, né? Fora eles, o Estado brasileiro é completamente falido, é ruim para todo mundo. Então, cabe a nós se organizar para a gente conseguir um dia ter um pouco mais de liberdade. Então é isso aí, pessoal. Curta aí, compartilhem aí e vamos que vamos.